Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E lembre-se também, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Alexandre de Moraes tem relação com 8 de janeiro, Operação Lesa Pátria, mais de 200 mandados de prisão contra supostos foragidos da Operação Lesa Pátria. Cláudio Dantas, no meio desse pessoal, tem vários idosos, trabalhadores, gente que está lá dia após dia na labuta, mas o Alexandre de Moraes não quer saber. Disseram, inclusive, que os policiais federais estavam constrangidos em efetuar a prisão dessas pessoas. É o Brasil que a gente vive hoje sob a batuta de Lula e Alexandre de Moraes. Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Serrão, Marco. Boa tarde a toda a nossa audiência. Esses são aqueles que trazem risco à democracia, né? Senhoras, velhinhas, idosas, idosos, pessoas humildes que naturalmente podem até de alguma maneira ser massa de manobra política, mas que não têm condições nenhuma de fazer qualquer coisa, muito menos um golpe de Estado. Essas pessoas, várias delas foram levadas pela emoção, por suas crenças e defendiam apenas um lado do espectro político, faziam uma defesa da sua crença, do seu candidato, daquilo em que acreditavam. A gente já via lá atrás, ainda em 2013, sempre teve um grupo naquelas manifestações multitudinárias, aquelas que levaram milhares de pessoas para as ruas, mas sempre teve ali um grupo ou outro pedindo intervenção militar. Inclusive, normalmente eram pessoas mais idosas que tinham ali uma perspectiva da história, daquilo que viveram, diferente, e que levantavam então essa bandeira de intervenção militar. Essas pessoas sempre foram tratadas de uma maneira folclórica. Por quê? Porque não tinham nenhum tipo de expressão real de poder. E é disso que se trata. Qual é a expressão real de poder dessas pessoas que invadiram e quebraram tudo aqui, as sedes dos poderes em Brasília? Aquelas que invadiram, aquelas que vandalizaram o patrimônio público devem ser punidas, sim. Mas também nem todas estavam lá para isso. Muitas estavam só ali acampadas, ou vieram como curiosas, ou chegaram a descer para a esplanada, entraram na Câmara e em um momento tiveram qualquer tipo de atuação agressiva. Inclusive mostrei com exclusividade há 2 semanas um vídeo que foi encontrado no celular de um desses manifestantes, inclusive até mais novo, que foi preso agora, que está preso numa penitenciária de segurança máxima, um sujeito que chegou a oferecer água para os policiais legislativos. Ele filmou a sua turma, estavam todos lá se manifestando contra a eleição do Lula, né? É democrático. Se você não concorda com a eleição, você precisa ter a liberdade de expressar a sua rejeição ao candidato. Isso já foi feito, isso é feito na história das campanhas, isso acontece na história das democracias. As democracias são barulhentas. E quem perde uma eleição, naturalmente fica indignado e faz o seu protesto. Quem vê um condenado sendo descondenado, apesar de todos os crimes cometidos por filigranas processuais, também se indigna, fica indignado e quer manifestar sua indignação. Essas pessoas não podem ser caladas. Como também não podem ser caladas as pessoas que estão sendo representadas por parlamentares que atuam de forma legítima dentro do Congresso Nacional. Então, eu tenho entrevistado
inclusive entrevistei uma advogada que defende pro bono diversos desses investigados, desses presos, desses condenados, e vários deles nem estavam no dia dentro desse rolo e foram presos da mesma maneira, sem nenhum tipo de individualização da conduta do sujeito. O que está acontecendo? São processos que têm uma abordagem coletiva, como se a pessoa ela pudesse ser condenada pelo crime de terceiros, o que é naturalmente um absurdo. Isso viola a Constituição, isso viola o Código de Processo Penal, e isso não pode ser admitido pela Justiça, não pode ser, simplesmente assim. Muitas dessas pessoas, inclusive como o relato dessa advogada para mim, que conseguiu até absolver um mendigo, que foi preso também, ficou 1 ano e meio preso, acusado de golpe de Estado, um mendigo, que estava lá também por curiosidade, e esse sujeito só foi depois que ganhou a liberdade, foi o único absolvido até hoje, né? E ele tem um outro vendedor também de bandeirinhas, de coisas, né, que também foi preso e obrigado até pela Polícia Federal na ocasião, no dia, estava acampado, chegou antes para vender suas coisas no acampamento ali no quartel, perto do quartel-general do Exército, e foi obrigado a assinar um termo de culpa no ato da sua prisão, que não foi sequer anunciada pelas autoridades no dia seguinte. Então, assim, uma coisa é uma barbaridade, né? Eu entrevistei recentemente o defensor público da União junto ao STF, que também me disse: Cláudio, não é possível, eu vejo cozinheira, faxineira, um vendedor de rodo, que também chegou depois, chegou na noite do dia 8, já depois que tinha acabado o negócio, toda aquela arruaça, e foi preso da mesma maneira, e foi enquadrado também como golpista, foi enquadrado como alguém que tenha de responder 14, 15, 17 anos de cadeia por tentar supostamente derrubar um regime. E a aplicação também da lei está totalmente equivocada. Você tem crimes sendo sobrepostos na pena, crimes que, naturalmente, se você condena o sujeito por um crime mais grave, ele não pode ser condenado pelo crime menos grave, né? Então, isso também está acontecendo. Então, assim, realmente virou um arbítrio absoluto. Essas pessoas não estão tendo seus direitos respeitados, elas não estão tendo a sua conduta individualizada, estão sendo condenadas todas num balaio só, como se nem humanos fossem, nem cidadãos fossem. Isso precisa acabar. É isso aí, precisa acabar mesmo. Cláudio Dantas, Jorge Serrão, meu estimado rubro-negro. Mais uma vez, Alexandre de Moraes apronta umas que já são muito conhecidas, né? Mas dessa vez foram mais de 200 mandados de prisão preventiva em 18 estados, mais o Distrito Federal. Como o Cláudio mencionou, tem vendedores, cozinheiras, veterinário, pastora. Tudo isso, segundo a Polícia Federal, são os financiadores, os grandes financiadores dos atos de 8 de janeiro. Jorge Serrão, boa tarde, meu amigo. Dureza. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Feliz Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Graças a ela que a gente está aqui, podendo dizer e repetir: o julgamento do 8 de janeiro de 2023 no Brasil é uma das maiores injustiças da história da humanidade. Não é nem da história do Brasil, não. É da história da humanidade. Essa conta vai ser cobrada de maneira muito cara pela humanidade. Não vai ser só pelo povo brasileiro, não. É pela humanidade. A desumanidade desse julgamento, ela não tem limite. Não tem limite. Em nome da democracia, se praticou uma condenação. Utilizou-se uma lei, a lei do Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito que não temos no Brasil. Acho até, ousaria dizer, nunca tivemos efetivamente, mas com certeza não temos. E essa lei, curiosamente, ela substituiu a famigerada lei da ditadura, a Lei de Segurança Nacional, né? Que o Brasil não poderia prescindir de ter uma lei de segurança nacional.
mas trocaram uma coisa ruim por uma coisa pior, mais autoritária ainda. E foi uma ordem expressa do sistema de poder no Brasil. Se os parlamentares não tivessem promulgado, apontado, feito essa lei do Estado Democrático de Direito, o Supremo Tribunal Federal já tinha avisado que daria um jeito de derrubar a Lei de Segurança Nacional. Mas não precisou, né? O parlamento brasileiro, sem leitura absoluta da realidade, aprovou um excremento autoritário, que incluiu no Código Penal aquilo que estava programado, planejado previamente, para reprimir aquilo que o sistema de poder definiu como bolsonarismo. Está aí. Está um regramento aprovado pelo parlamento. E a ironia dessa história toda, o próprio ministro Alexandre de Moraes, numa entrevista que ele concedeu ao jornal O Globo, em janeiro desse ano, ele ressaltou que as penas dadas aos presos do 8 de janeiro não foram penas dadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, não. Foram penas dadas pelo parlamento que aprovou a inclusão daquele regramento no Código Penal com a lei do Estado Democrático de Direito. Então, olha a responsabilidade. A tirania está sendo promovida por quem? Quem é o patrocinador verdadeiro da tirania no Brasil? É o sistema de poder, que inclui aí o judiciário que exagerou na mão, um parlamento omisso, estúpido, que não avaliou a dimensão desse regramento, o quanto esse regramento poderia ser ruim para a própria instituição, tanto da democracia quanto do Estado de Direito. E agora a gente só tem a lamentar que o 8 de janeiro, claramente, o grande, vou repetir toda vez aqui, hein? O grande culpado pelo 8 de janeiro é um só, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, comandante em chefe das Forças Armadas. Se ele tivesse dito Brasília, a manifestação não vai chegar na Praça dos Três Poderes, o Comando Militar do Planalto não teria deixado que chegasse. Ponto! Ponto! Já estava tudo gradeado, era só ter a força militar para reprimir. Por que não tinha força militar lá, Lula? Até agora você não explicou isso, Lula! Você é o culpado do 8 de janeiro, Lula! Você é uma vergonha, Lula! Você é um déspota! Você envergonha o povo brasileiro, Lula! Você tem que ser impedido, você não tem condição, você é um esclerosado político, Lula! Você causa um mal à nação brasileira, você é um presidente que, em vez de vir para assumir o poder que você tomou, você veio aqui para praticar vingança, é ódio. Você ferrou o Deltan Dallagnol, que vai falar daqui a pouco, fez todo um esquema para tirar o mandato do cara na mão grande. A juristocracia cumpriu esse papel hediondo, que Lula queria isso, Lula também queria, prometeu, jurou vingança ao Sérgio Moro, usou até um palavrão, eu vou F o Sérgio Moro, numa entrevista que ele deu. Só que, né, o destino às vezes causa estranheza, né? A coisa não acontece bem como o tirano planeja, e no caso você é um terceirizador da tirania, que os outros praticam a tirania e você se beneficia dessa tirania terceirizada. Sérgio Moro você não conseguiu detonar, né, Lula? Que vocês avaliaram que seria pior tirar o Sérgio Moro e entrar alguém que fosse ser mais duro do que ele no Senado. Então, Lula, você é um brincalhão, você é uma piada. O 8 de janeiro é culpa sua. Agora, o 8 de janeiro foi uma grande armação para punir os bolsonaristas e aí vem a vergonha. O Supremo Tribunal Federal aceitou esse papel, cometendo assim um erro básico. O Supremo Tribunal Federal, como vítima, como instituição vítima daquilo que aconteceu, não tinha condição nem emocional de seus magistrados julgarem esse caso. Mas eles julgaram e ainda fizeram questão de dizer que foram implacáveis no julgamento para a defesa da democracia. E ainda tiraram onda com a cara de todo mundo, né? Lembrando que usaram um regramento que não foi feito por eles, foi feito pelo parlamento. A utilização da lei para punir com rigor quem não deveria ter sido punido com esse rigor, ou quem não deveria ter sido julgado pelo Supremo.
Cadê a primeira instância do judiciário? Para que ela serve? Então foi tudo errado, tudo errado. E agora, o sistema de poder vai ter um problema. Vai ser aprovada, no tempo certo, uma anistia para perdoar todos esses do 8 de janeiro. O perdão, vai ter gente lá da esquerda que vai dizer que esse perdão não pode acontecer, essa anistia não pode acontecer, mas ela vai ter que acontecer para reparar um erro lamentável cometido pelo sistema de poder, sua juristocracia e com a conivência do culpado pelo 8 de janeiro, que eu insisto, é Lula. Lula. O comandante em chefe das Forças Armadas é que deixou aquilo acontecer. E depois o que vem foi só consequência. O 9 de janeiro, né, a perfídia das Forças Armadas foi por ordem do comandante em chefe. Prenda todo mundo. E o Exército prendeu. As forças de segurança prenderam. O Judiciário prendeu e arrebentou com a vida dessas pessoas. Então isso tem que ser dito. Por isso que domingo vai todo mundo para a Avenida Paulista em São Paulo protestar contra essa tirania brasileira que ninguém aguenta mais. É isso que tem que ser dito com toda clareza. Ninguém aguenta mais essa tirania. Mas essa tirania é resultado de quê? Vamos lá na origem. Ela é resultado de uma Constituição muito ruim que nós temos. A nossa Constituição hoje, ela é a causa de todos os nossos males. Então, a nossa briga não é só contra a tirania, não. A gente tem que iniciar uma grande campanha nacional para implantar uma Constituição que garanta a liberdade, a retomada do Estado de Direito, o controle, de novo, do cidadão pelo Estado. O Estado hoje está destruindo o cidadão, acabando com os cidadãos. As coisas estão ficando cada vez assim... mais feias para a justiça brasileira. Prende, solta, manda prender, aí solta aqui, prende outro ali, solta um outro aqui. E aí a gente vê pessoas sendo presas, né, como aquele Trafi, né? Posso nem terminar a palavra, que foi preso e foi logo foi solto, né? O helicóptero dele também foi solto. E eles mandaram soltar. Agora essas pessoas são terroristas, então tem que manter elas presas. É uma vergonha, né? A gente vê eles soltando cada pessoa. Eles se metem no julgamento, vai lá, solta. Aí, né, as pessoas ali do 8 de janeiro, às vezes não fizeram nem nada. Estavam só ali no tumulto. Estão sendo novamente presas. Como eu falei, o Sebastião Coelho reclamou sobre isso, que não dão atenção aos julgamentos, prendem e não soltam mais, né? Os advogados ficam em cima, mas eles não dão respostas, né? Os ministros que estão julgando. Então isso é uma vergonha, cara. E aí vira e mexe, tem ministro aí mexendo com rede social, comentando sobre não sei o quê. Em palestras aí motivacionais, e fazer o trabalho que é bom não faz. É vergonhoso. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então o seu comentário, o seu like faz uma enorme diferença pra gente. Lembre-se também, quando forem se inscrever, ativem os sininhos de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Vocês ajudam muito o canal a crescer desta forma, pessoal. Eu sei que é muito rápido, fácil você deixar o seu like ali, o seu comentário, mas isso realmente faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!